Ele está diante de nós e nós não o reconhecemos, mas nós sabemos que Ele caminha conosco. E segundo, porque este Evangelho nos norteia a partir da reflexão que eu quero fazer hoje com vocês, que não é uma reflexão minha, é uma reflexão dos bispos da nossa igreja, através do Sínodo para a Juventude, que foi realizada entre os anos de 2016 e recentemente, os bispos se reuniram no Vaticano para discutir justamente a inserção dos jovens na nossa igreja. Como está a inserção dos jovens na nossa igreja? Como está a inserção dos jovens na atualidade? Como tem sido a participação, o incentivo dado à juventude da igreja de uma forma geral? E a partir desta reunião dos bispos, a partir desse sínodo, a partir desse processo de reflexão, nos surgiu um documento, o documento final do Sínodo dos Bispos, que trouxe como tema os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Esse documento final se chamou Christus Vivit, Cristo vive, E é justamente o documento mais recente que nós temos a respeito da juventude na nossa igreja. E o que norteou este documento foi justamente o Evangelho de Emaús. O Evangelho no qual Jesus caminha com aqueles discípulos. Esta página do Evangelho exprime bem aquilo que experimentamos no Sínodo e que gostaríamos que cada uma das nossas igrejas particulares pudesse viver na sua relação com os jovens. Jesus caminha com os 2 discípulos, que incapazes de entender o sentido do que lhe acontecera, se retiram de Jerusalém e da comunidade. Para estar em sua companhia, percorre o caminho com eles, interroga-os e escuta com paciência a sua versão dos acontecimentos, para os ajudar a reconhecer aquilo que estão vivendo. Depois, com afeto e energia, anuncia-lhes a palavra, levando-os a interpretar à luz das Escrituras os fatos que viveram. Aceita o convite para ficar com eles ao anoitecer. Entra na noite deles. Enquanto o escutam, os seus corações abrasam-se e as suas mentes iluminam-se na fração do pão. Abrem-se os seus olhos. São eles mesmos que decidem retornar sem demora o caminho na direção oposta para regressar à comunidade e compartilhar a experiência do encontro com o ressuscitado. Então, neste episódio dos discípulos de Emaús, nós vemos um episódio paradigmático, um episódio que nos ajuda a tomar Cristo como modelo a seguirmos junto com a juventude da nossa igreja, tanto aquela que já está atuante, tanto aquela que nós já temos acesso, como também aquela que está mais afastada, que muitas vezes até repudia a igreja, Nós sabemos que o desafio de lidar com a juventude na atualidade é muito grande, Saiu recentemente uma pesquisa aqui do Brasil que nos diz que o número de jovens católicos e evangélicos já é menor do que o número de jovens sem religião, Olha como isso é desafiador para nós, O quanto que isso demonstra que nós precisamos também, de certa forma, mudarmos a nossa atitude, irmos em busca dessas pessoas, valorizarmos a sua atuação dentro da igreja, Um país do tamanho do Brasil,
o maior país católico do mundo em número de fiéis, né, já ter uma porcentagem dessa, já é muito triste, né? Nós vemos que a indiferença, né, a negação a Deus e a igreja já é maior do que aqueles que acreditam no Senhor, do que aqueles que buscam seguir, fazer um caminho, né? Então, nós precisamos de uma mudança de atitude. Nós, já inseridos dentro da igreja, precisamos, de certa forma, mudar esse quadro, né? Mas como nortear nossas ações? Este texto, né, do Sínodo dos Bispos para a Juventude nos mostra que o grande exemplo, o grande espelho é justamente o Senhor ressuscitado, né? O Evangelho de Emaús é um grande parâmetro para nós, né? Primeiro, porque Jesus pôs-se com eles a caminho. Jesus é aquele que optou por se colocar no meio daqueles dois jovens desiludidos e se colocar a caminhar com eles, se colocar à escuta, né? Ouvir o que eles têm a dizer, né? É significativo para nós vermos neste Evangelho de que Jesus não os questiona, não coloca para eles de cara aquilo que eles deveriam fazer, mas primeiro ele ouve, primeiro ele deixa que eles se manifestem, e Jesus segue caminhando com eles, né? Para num segundo momento os seus olhos se abrirem, eles poderem fazer por si mesmos todo o processo de reconhecimento da ação de Deus, né? Nos narra este Evangelho que Jesus caminhou com eles, os ouviu e depois os instruiu através das Sagradas Escrituras, começando lá no Antigo Testamento, passando por todos os profetas, até que eles conseguissem compreender aquilo que havia acontecido poucos dias antes em Jerusalém, que foi a morte, foi a prisão, a condenação, a morte de Jesus e aquela ressurreição, aquele sumiço daquele corpo que eles não tinham compreendido ainda, né? Para depois, numa terceira parte, eles poderem voltar imediatamente. Nos fala no final deste Evangelho que após o coração deles arderem, que após eles reconhecerem o Senhor no partir do pão, ou seja, eles se inserirem ali dentro do mistério, se inserirem dentro da comunidade, eles retornam até os discípulos, fazem aquele caminho de volta para Jerusalém, aonde Jesus havia pedido que eles ficassem, para se reencontrarem com os demais discípulos, com os apóstolos, para que eles pudessem serem anunciadores da Boa Nova, anunciadores de tudo aquilo que eles conseguiram reconhecer, pudessem também se tornar discípulos e missionários da palavra, discípulos e missionários da Boa Nova. Dessa forma, nessa noite de hoje, né, o documento está justamente dividido nessas três partes, né? O pôs-se com eles a caminho, os seus olhos abriram-se e o voltaram imediatamente, né? É toda uma reflexão em cima dessas três partes. Mas eu vou fazer com vocês aqui, infelizmente nós não vamos ter tempo de falar sobre todo o documento, né? Senão a gente ficaria aqui até amanhã, né? A gente vai falar justamente dessa primeira parte, que é o colocar-se a caminho, que é o
de certa forma, a gente pode chamar também do ouvir, colocar-se à escuta, né? Ouvir e ver com empatia a juventude, né? A escuta é o encontro de liberdades, que exige humildade, paciência, disponibilidade para compreender, esforço por elaborar de maneira nova as respostas. A escuta transforma o coração daqueles que a vivem, principalmente quando se colocam em atitude interior de sintonia e docilidade ao espírito. Por conseguinte, não é somente uma recolha de informações, nem uma estratégia para alcançar um objetivo, mas representa a forma como o próprio Deus se relaciona com seu povo, né? É isso que Deus faz conosco. Ele primeiro se coloca à escuta, daquilo que nós temos a dizer, para depois nos instruir, para depois nos ensinar. E a grande reclamação dos jovens, que foi notada durante a realização desse sínodo, durante a realização desse sínodo para a juventude, foi justamente de que eles não são ouvidos, né? De que eles não são ouvidos e não são levados a sério, né? Tem até uma música que fala isso, né? O jovem no Brasil nunca é levado a sério, né? A igreja de Roma também percebeu isso nas reflexões realizadas a respeito da juventude católica no mundo inteiro. A juventude, muitas vezes, está inserida dentro da igreja, mas ela não é levada em consideração, né? Nós temos o costume, às vezes, de considerar os jovens, levá-los em consideração, no sentido de possibilitar a eles que eles se salvem, possibilitar a eles a salvação. Mas às vezes a gente esquece de colocá-los também como agentes de evangelização, né? Muitas vezes as propostas que eles fazem não são nem consideradas. Muitas vezes tudo que eles propõem é rapidamente descartado, né? É tudo tido como muito difícil, é tudo tido como imaturidade, mas nós deveríamos ter um pouco mais de atenção a essas propostas que são feitas por nossos movimentos juvenis, pela juventude que está inserida, porque eles têm também muito a nos ensinar, principalmente na atualidade. Nós estamos num mundo que tudo muda muito rápido, né? Muito dinâmico. Muitas vezes as estratégias de evangelização lá que nós recebemos lá na infância já não surtem mais efeito na atualidade. E se colocar a escuta dos jovens de hoje, né, pode ser de grande auxílio, de grande colaboração para toda a igreja, né? Então os jovens são chamados continuamente a realizar opções que norteiam a sua existência, exprimem o desejo de ser ouvidos, reconhecidos, acompanhados. Muitos sentem por experiência que a sua voz não é considerada interessante nem útil no âmbito social e eclesial. Em vários contextos, verifica-se pouca atenção ao seu clamor, de maneira particular ao daqueles que são mais pobres e explorados, e também a falta de adultos disponíveis e capazes de ouvir, né? Um grande exemplo disso também é, por exemplo, a internet, né? A web. Nós bem sabemos como os jovens têm muito mais facilidade de lidar com as novas tecnologias do que os mais velhos, né? E muitas vezes as paróquias, as nossas comunidades não sabem explorar
ainda esses recursos, porque justamente não conseguem fazer com que esses jovens atuem dentro da sua comunidade, ou não lhes dão o devido espaço, né, o espaço que eles precisam para que eles possam atuar de maneira plena ali dentro da comunidade. Então, a internet, as redes sociais, é um grande exemplo disso. E nós bem sabemos, né, essa pandemia, esse texto é pré-pandemia, né, 2018, nós bem sabemos o quanto a pandemia evidenciou isso para nós, né? O quanto as redes sociais, o quanto a internet foi fundamental para que a igreja conseguisse continuar atuante nesse período em que nós estivemos aí impossibilitados de nos reunir, né? Sem a internet, né, outros meios de comunicação, né, nossa igreja teria paralisado totalmente, né? A igreja só não paralisou totalmente justamente porque nós tínhamos esses recursos de chegar até as pessoas pelas tecnologias, pelos meios de comunicação. E esse, por exemplo, é um grande meio de atuação da juventude. É o meio que eles gostam, né? E que muitas vezes eles têm pouco espaço ainda para atuar, né? Nós bem sabemos o quanto a internet também é perigosa, né? O quanto nós devemos ter cuidado com ela, né? Mas os documentos recentes têm justamente nos mostrado que nós devemos encará-la sempre como um dom, como uma graça de Deus, considerá-la como um dom ali, um grande instrumento de evangelização. E tendo cada vez mais formação diante dela, tendo cada vez mais conhecimento sobre ela, nós conseguimos aí evitar todo esse lado obscuro que ela também pode nos apresentar, né? Todo esse lado obscuro de violências, de cyberbullying, né, como nos mostra o documento, de pornografia, de exploração de pessoas, que muitas vezes ele é até mais radical no meio digital do que no mundo real, né? E o documento também nos fala nesse escutar, neste colocar os jovens em evidência, considerá-los como agentes missionários importantes. O documento também nos destaca a importância da família, né? Como todos os documentos da igreja destacam, esse também destaca a importância da família. O mundo atual tem relações geracionais complicadas, né? As relações entre as gerações são muito difíceis, né? Já que uma geração é bem diversa da outra, bem diferente da outra, né? Nós, às vezes, nas nossas casas, nos nossos lares, nós notamos isso, né? Enquanto um avô é diferente de um filho, de um pai, de uma mãe, que por sua vez é diferente dos filhos, né? Às vezes uma mesma casa convive em 3 gerações e a gente percebe o quanto essas 3 gerações são diferentes, né? Mas o documento evidencia que nós precisamos aprender a lidar com essas diferenças, né? Justamente busca nos mostrar o quanto ela nos enriquece, né? O quanto ela nos abre ainda mais conhecimento, ainda mais possibilidades, né? Que ela deve ser motivo para nós de abertura ao novo e não objeto que nos divide, não causa de divisão, né? Então, mães e pais desempenham papéis distintos, mas igualmente importantes, como pontos de referência na formação dos filhos e na transmissão da fé.
A figura materna continua a exercer uma função que os jovens consideram essencial para o seu crescimento, embora ela não seja suficientemente reconhecida dos pontos de vista cultural, político e laboral. Muitos pais cumprem com dedicação o papel que lhes é próprio, mas não podemos ignorar que em determinados contextos a figura paterna se mostra ausente ou efêmera, e em outros, opressiva ou autoritária. Essas ambiguidades refletem-se também no exercício da paternidade espiritual. Então, isso nos mostra que é muito necessário nós valorizarmos cada vez mais a família cristã, né? Nós nunca poderemos considerar a instituição familiar algo caduco, né? Algo que não deve mais ser defendido. Pelo contrário, né? O que nós vemos é que justamente a família continua a ser a base, aquilo que dá o sustento para todo o caminhar na igreja. Então, este sínodo também trouxe a seguinte conclusão a respeito da juventude. O sínodo está ciente de que um número consistente de jovens, pelos motivos mais variados, nada pede à igreja, porque não a consideram significativa para a sua existência. Aliás, alguns pedem-lhe expressamente para serem deixados em paz, uma vez que sentem a sua presença como importuna e até mesmo irritante. Muitas vezes este pedido não nasce de um desprezo acrítico e impulsivo, mas mergulha as raízes mesmo em razões sérias e respeitáveis. Os escândalos sexuais e econômicos, a falta de preparação dos ministros ordenados, que não sabem reconhecer de maneira adequada a sensibilidade dos jovens, pouco cuidado na preparação da homilia e na apresentação da palavra de Deus, o papel passivo atribuído aos jovens no seio da comunidade cristã, a dificuldade da igreja da razão das suas posições doutrinais e éticas perante a sociedade atual. Então nós vemos que a igreja é bem consciente das suas limitações frente à juventude, né? Este sínodo, né, que a igreja viveu, né, ela foi bem crítica com relação aos seus agentes pastorais já atuantes, né? E ela nos dá muitas indicações, né? Por exemplo, aí nos fala do quanto os escândalos que a igreja apresenta na atualidade são motivos de afastamento da juventude, né? O quanto a falta de preparo dos ministros ordenados, né, para lidar com a juventude, né, a falta de incentivo aos grupos de jovens é prejudicial também, né? Nos fala o quanto a palavra de Deus é mal anunciada à juventude, né? Que às vezes não é colocada de uma forma que faça com que seu coração arda, da forma como Jesus fez o coração daqueles dois jovens arder naquela caminhada que ele realizou com eles, né? Nos fala também de deixar esses jovens sempre em uma situação de passividade, né? De serem apenas receptores da mensagem e nunca pessoas ativas ali na realização do anúncio da palavra, né? Então a igreja nos mostra
Esse sínodo nos mostrou que nós devemos enfrentar diversos problemas com muita coragem, né? Pois a atuação dos jovens é sim muito importante. A atuação dos jovens, a presença dos jovens dentro da igreja é sim fundamental. Nós nunca podemos deixar pensar que esse afastamento dos jovens, essa não inclusão deles, faz parte da idade, né? Que esperar de que quando eles forem mais velhos, eles vão se conscientizar e procurar a igreja. De forma alguma, né? Nós bem sabemos o quanto é fundamental que a pessoa cresça desde o início, fazendo a sua caminhada de fé, né? O caminho, por exemplo, que a igreja propõe para os batizados na atualidade, segue muito isso, né? As pessoas são batizadas recém-nascidas, né? Esperando com que aquelas crianças sejam inseridas dentro da comunidade desde os seus primeiros dias, para que elas possam crescer em sabedoria e graça, tal como Jesus cresceu, tal como nos foi narrado nos evangelhos, tal como Maria e José lutaram para que Jesus fosse sempre ali inseridos no seio familiar e no seio da sua comunidade. Então, nós nunca podemos deixar de considerar que os jovens são, sim, fundamentais na nossa igreja. Os jovens católicos não são meramente destinatários da ação pastoral, mas membros vivos do único corpo eclesial, batizados nos quais vive e age o Espírito do Senhor. Contribuem para enriquecer aquilo que a igreja é, e não somente o que ela faz. São o seu presente e não apenas o seu futuro. Eu acho que esse é o grande ensinamento que nós podemos levar nessa noite de hoje. Os jovens são o presente da igreja e não o seu futuro. Eles são atuantes no hoje e no agora, e não pessoas que vão atuar na medida em que nós formos saindo da igreja, né? Tem muita gente que pensa às vezes dessa forma, né? Tem que formar ali uma pessoa para me substituir, né? Mas não é assim. Tenho que ter uma pessoa para caminhar comigo ao meu lado, para que ela já atue no hoje e no agora. Então, os jovens são o seu presente e não apenas o seu futuro. Os jovens são protagonistas em muitas atividades da igreja, nas quais oferecem generosamente o próprio serviço, em particular, mediante a animação da catequese e da liturgia, o cuidado das crianças, o voluntariado a favor dos pobres. Movimentos, associações e congregações religiosas oferecem também aos jovens oportunidades de compromisso e corresponsabilidade. Ocasionalmente, a disponibilidade dos jovens encontra um certo autoritarismo e falta de confiança da parte de adultos e pastores, que não reconhecem de forma suficiente a sua criatividade e têm dificuldade de compartilhar as responsabilidades, né? Então, é isso que nós precisamos mudar em nós, né? Dentro do processo de conversão contínuo que nós devemos fazer, este também nós devemos levar em consideração, né? Não pensarmos que os jovens não têm nada a nos oferecer, que os jovens devem ser apenas receptores da mensagem, mas eles gostam e eles devem atuar no processo de evangelização, atuar dentro das suas
com as suas, características dentro das nossas comunidades, de diversas formas, Aqui o documento nos mostra, por exemplo, a animação da catequese, da liturgia, o quanto os jovens nos enriquecem com isso, No cuidado com os pobres, os jovens gostam muito dessa atuação, nos movimentos ali sociais que as paróquias possuem, arrecadação de alimentos, distribuição de alimentos, o quanto os jovens gostam de atuar nessas áreas. Então são áreas que nós devemos sempre incentivar para que os jovens ali participem e sejam verdadeiros agentes missionários nas nossas comunidades. A família é a primeira comunidade de fé, onde, não obstante os limites e imperfeições, o jovem experimenta o amor de Deus e começa a discernir sua vocação. Os sínodos anteriores, bem como a sucessiva exortação apostólica Amoris Laetitia, não se cansam de sublinhar que a família, enquanto igreja doméstica, tem o dever de viver a alegria do Evangelho na vida cotidiana e de levar todos os seus membros a participarem nela, de acordo com a respectiva condição, permanecendo abertos às dimensões vocacional e missionária. Contudo, nem sempre as famílias educam os filhos para olhar o futuro numa lógica vocacional. Por vezes, a busca do prestígio social ou do sucesso pessoal, a ambição dos pais ou a tendência a determinadas opções dos filhos invadem o espaço do discernimento e condicionam as decisões. O Sínodo reconhece a necessidade de ajudar as famílias a assumir com maior clareza a visão da vida como vocação. A narração evangélica de Jesus adolescente, naquele no qual Jesus fica perdido, por 3 dias no templo, obediente aos pais, mas capaz de se separar deles para se ocupar dos assuntos dos pais, pode oferecer luzes preciosas para ordenar de forma evangélica as relações familiares. Então, uma grande conclusão também deste sínodo com relação à juventude da nossa igreja é justamente a necessidade de oferecer aos jovens a possibilidade do discernimento vocacional que eles precisam ter, Ninguém nasce sabendo por que caminho seguir. Esse caminho é aprendido de acordo com as características que a própria pessoa possui. Por vezes, a família ou determinadas pessoas acabam tendencionando a pessoa a seguir por caminho A, caminho B ou caminho C. E a pessoa acaba se frustrando. A pessoa acaba seguindo um caminho que não é o dela, Então, nós devemos ter sempre isso em mente também. A juventude é a etapa da vida no qual a pessoa faz o seu discernimento vocacional. Seja para constituir uma família, seja para seguir o sacerdócio, a vida religiosa, seja para ser solteiro, seja para ser ali um agente de evangelização dentro da paróquia, como catequista, como ministro, ou de alguma outra forma, enfim, nós temos múltiplas formas de atuação. A pessoa deve fazer o seu próprio discernimento. E nós devemos sempre fomentar na juventude essa visão, a visão da vida como uma vocação. Viver é realizar-se vocacionalmente, é realizar um chamado de Deus, E para esse chamado de Deus, cada um deve corresponder, responder a esse chamado de acordo com aquilo que ele se sente tocado, de acordo com aquilo que ele
precisa, a resposta que ele próprio precisa dar. Então, eu, por exemplo, sou seminarista da nossa diocese, né? Estou aí há 7 anos na caminhada vocacional, estou encerrando a minha formação de seminário este ano, né? Se Deus quiser, ano que vem, se for essa a vontade de Deus, né, vou ser ordenado padre, né? Mas ninguém me impôs este caminho. É um caminho que eu mesmo fiz, muitas vezes realizando algumas trombadas, né? Tropeçando em algumas pedras, né? Por exemplo, eu entrei para o seminário diocesano numa idade que pode ser considerada tardia, né? Muitos jovens entram para o seminário aos 17, 18 anos. Eu só entrei para o seminário aos 26 anos de idade. Eu precisei de um amplo período para eu discernir que aquele realmente era o meu caminho a seguir, né? Então, não me coloco como exemplo para ninguém, né? Mas deixo aqui também um pouquinho do meu testemunho, né? Que eu acho que isso serve um pouquinho para nós refletirmos, né? A juventude precisa dessa liberdade, precisa dessa abertura, mas precisa também precisa também de pessoas que busquem orientá-las para as coisas de Deus, né? Orientá-las para que elas possam ter todas as condições necessárias para fazer a sua escolha de uma forma séria, de uma forma digna, né? Não de uma forma autoritária, não impor a elas nada, mas dar a elas condições para que elas tenham uma verdadeira experiência com o ressuscitado, tenham uma verdadeira experiência com Jesus, para seguir, de acordo com a sua vocação, o anúncio, a sua missão, seguir, né, a sua caminhada de fé. Então essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês hoje, né? Espero ter contribuído de alguma forma com todos vocês e peço a todos vocês aí orações por mim, né? Estou aí na fase final aí da minha formação no seminário, né? Se Deus quiser, em breve estarei assumindo aí uma nova e definitiva missão, né? Peço sempre vocês que rezem por mim, rezem por todos os vocacionados da nossa diocese, daqueles que já se colocaram nesta caminhada de formação rumo ao sacerdócio, e também para toda a nossa juventude, né? Para que cada vez mais jovens possam se encantar também com este estilo de vida, possam amadurecer, né? Se for esse o seu chamado, amadurecer neste caminho, para que nós tenhamos aí sempre bons e santos pastores na nossa igreja. Muito obrigado a todos. Obrigado. Então eu queria agradecer em nome da escola, né, em nome do movimento de Cursilho, o seminarista. Nos abrilhantou muito, né, assim, nos mostrou muito que realmente nós precisamos dos jovens e precisamos atrair mais jovens, né? Então eu gostaria agora de convidar o nosso coordenador, o Wesley, para as considerações finais aqui e os avisos, por favor. Boa noite a todos, prazer enorme estar aqui com vocês, pessoal de Prados e Dores. Queria agradecer ao Ronan, né? Estaremos aí em oração por você nesta fase final, com certeza. O ano que vem, né, que você vai ser ordenado, vai ser um ano de graça na sua vida. Agradecer ao setor de Dores e Prados aí pela disposição, por ter feito essa escola para nós aí. Garanto que muitas pessoas estão assistindo em casa com esse frio, né? Lá quentinho, embaixo das cobertinhas, mas estão sendo transmitidas e com certeza estão assistindo lá.
Então, nós estamos a caminho aí do nosso jubileu de diamante, né? 60 anos do Cursilho. E o jubileu vai ser comemorado no dia 10 de setembro, lá em Aparecida. Vai ser uma grande romaria nacional para Aparecida do Norte, onde nós teremos uma grande ultreia do movimento de Cursilho, comemorando esse jubileu de diamante. Todos os lugares já estão se preparando e nós também aqui estamos nos preparando para isso. Já estamos fazendo o nosso ônibus aí para poder ir para lá, né? Então, aqueles que quiserem dar o nome para a gente poder estar concluindo aí. R$110, né? A viagem, a passagem, e provavelmente nós vamos fazer uma camisa do jubileu que deve ficar em torno de R$25, tá? E aí quem quiser já ir pagando e tal, porque é dia 10 de setembro. Nós vamos sair meia-noite, né, João? Meia-noite da noite de sexta para sábado, e vamos retornar no sábado à tarde, no final da tarde, na hora que terminar tudo lá em Aparecida, né? Então, contamos com a presença de todos os cursilistas, é importante para nós, tá bom? Muito importante. Outra coisa, nós já tínhamos falado que a gente estava planejando fazer um cursilho diocesano, e no último final de semana, no último sábado, nós tivemos uma reunião com todos os setores da nossa diocese, do nosso GED de São João del Rei. Então teve a presença de Resende Costa, de Lavras, de Dores, de Prados, de São João del Rei, e nós realmente finalizamos todos os detalhes para a realização deste cursilho, o primeiro cursilho da Diocese de São João del Rei, que vai acontecer em Lavras no dia 18, 19 e 20 de agosto. Vai ser um cursilho jovem misto, né? Então, nós vamos ter tanto uma equipe mista, quanto também os cursistas, que vão ser jovens aí entre 18 e 30 anos, solteiros. Nós falamos dos jovens hoje, né? E aí preparando esse cursilho para a juventude. Então, mais uma vez aí, depois dessa escola que nós tivemos hoje com o Ronan, mais impulso nós temos aí para trazer os jovens para dentro da nossa igreja, tá? A equipe também vai ser montada com todos os setores, membros de todos os setores, já foi tudo dividido, tudo planejado, né? Vamos começar as nossas reuniões preparatórias. Então, assim, com a graça de Deus, nós vamos realizar esse cursilho em agosto, tá? Então já vamos pedir também orações, né? Começar a gente entrar em oração, pedindo a Deus que possa nos encaminhar para que a gente consiga fazer isso da melhor maneira possível, né? O primeiro desafio na nossa diocese aí desse cursilho, ok? Mais algum aviso, João? Não? Então hoje nós ficamos por aqui. Agradeço a presença de vocês, agradeço todas as pessoas que estão nos assistindo aí também, que Deus possa nos abençoar na noite de hoje. Vamos fazer nossas orações finais? Vamos pedir a Deus então que possa continuar nos guiando, nos iluminando, para que a gente possa sempre estar imbuídos na evangelização, mostrando o Cristo a todas as gentes, hoje em especial a juventude, né? Trazendo a juventude para mais próximo da gente. É uma coisa que também a gente tem muita dificuldade dentro do próprio movimento de cursilhos, né? De manter essa juventude ligadas a nós. Então é um grande desafio realmente para toda a igreja e para todos nós do movimento também, é um grande desafio. Então que Deus possa nos orientar, nos iluminar, nos guiar, para que tudo isso possa ser mostrado pelo Espírito Santo a nós como evangelizadores. E por isso nós damos graças. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir também a Maria, Mãe de Deus e nossa, que esteja à nossa frente, a grande evangelizadora, nos ensine também a evangelizar. Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe de Deus da Igreja, São Paulo Apóstolo, Jesus, manso e humilde coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Continuaremos sempre unidos em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.